Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1 ao 5 do Código Civil. O parágrafo 3º do artigo 206 trata dos prazos de prescrição de 3 anos. Nós vamos estudar hoje aqueles prazos de prescrição constantes do inciso 1 ao inciso 5. Então vamos começar pelo inciso 1, que diz que prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Então, o locador de um prédio rústico, ou seja, rural ou urbano, tem 3 anos para cobrar o aluguel do locatário, ou do fiador também, a contar da data de vencimento de cada prestação. Então, por exemplo, o aluguel que venceu na data de 20 de 8 de 2017 poderá ser cobrado até o dia 20 de 8 de 2020. O que venceu na data de 20 de 9 de 2017 até o dia 20 de 9 de 2020 e assim sucessivamente, sob pena de prescrição. Agora vamos estudar o inciso 2, que diz que prescreve em 3 anos a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. O inciso 2 trata das cobranças das rendas temporárias ou vitalícias que estão previstas do artigo 803 ao artigo 813 do Código Civil, sendo que o prazo de prescrição para a cobrança das rendas temporárias ou vitalícias é de 3 anos. Vamos ver um exemplo. Mediante um contrato de constituição de renda, João se obrigou a pagar a Pedro a prestação mensal de R$5.000 pelo prazo de 5 anos. Caso João não pague a prestação de renda temporária para Pedro, Pedro terá 3 anos para exercer sua pretensão, ou seja, cobrar esse valor em juízo a contar do vencimento de cada prestação, sob pena de prescrição. Já estudamos o inciso 1, o inciso 2, agora vamos estudar o inciso 3, que diz que prescreve em 3 anos a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores que 1 ano, com capitalização ou sem ela. Esse inciso disciplina os casos em que as partes convencionam em um contrato, em um documento, que os juros ou outro acessório contratual, como por exemplo uma multa, podem ser pagos separadamente da dívida principal. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. João devia R$5.000 para Pedro. Eles convencionaram em um contrato que João pagaria 5.000 em 10 parcelas e pagaria os juros e a multa dessa dívida no valor de R$500 no prazo de 1 ano. Então, como as partes compactuaram o pagamento dos juros e da multa separadamente da dívida principal, caso João não pague esses valores dos juros e da multa na data do vencimento, Pedro terá o prazo de 3 anos para exercer a sua pretensão e cobrar esses valores sob pena de prescrição. Vamos estudar agora o inciso 4, que diz que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O inciso 4 trata dos casos de enriquecimento sem causa que estão disciplinados do artigo 884 ao artigo 886 do Código Civil, sendo que a pessoa que foi lesada ela tem 3 anos para cobrar o seu prejuízo a contar da data do desembolso. Vamos ver um caso de enriquecimento sem causa. Maria é namorada de João. A pedido de João, Maria realizou um empréstimo bancário em seu nome e no mesmo dia em que foi liberado o valor do empréstimo, Maria entregou todo o valor para João. Na semana seguinte, João terminou o namoro com Maria. Maria entendeu que João enriqueceu sem causa, pois ele ficou com todo o dinheiro do financiamento. Sendo assim, Maria tem 3 anos para exercer a sua pretensão de cobrar o valor do João, a contar da data do desembolso. Vamos estudar agora o inciso 5, que diz que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. O inciso 5 trata dos casos de responsabilidade civil, como por exemplo, ação de indenização por danos morais, ação de indenização por danos estéticos, ação de indenizações por danos materiais, danos causados à pessoa ou também aos seus bens. Então vamos ver um exemplo de responsabilidade civil resultante de acidente de trânsito. João invadiu a via preferencial e colidiu no veículo de Pedro. Pedro tem 3 anos para exercer a sua pretensão e cobrar os prejuízos materiais e morais de João, sob pena de prescrição. Devemos apenas ressaltar, é muito importante, que alguns casos de responsabilidade civil estão disciplinados em lei especial e possuem um prazo de prescrição próprio, como por exemplo as indenizações resultantes das relações de consumo e as das relações de trabalho.
Vamos concluir a nossa aula de hoje relembrando os prazos de prescrição de 3 anos previstos no parágrafo 3º do inciso 1 ao 5 do artigo 206, que diz prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, ou seja, rurais, a pretensão para receber prestações vencidas e rendas temporárias ou vitalícias, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e a pretensão de reparação civil. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site.